Historicamente, o Banco do Brasil sempre pagou bons dividendos, mas já tem análises no mercado avaliando que o Banco do Brasil pode ser um dos maiores pagadores de dividendos da Bolsa de Valores até o ano de 2025, sendo que recentemente o Banco do Brasil pagou 1,16 bilhão de reais em forma de JCP, que também é uma forma de pagamento de dividendos. Sendo que recentemente o Banco do Brasil desdobrou suas ações, ficando ainda mais interessante para os investidores e acionistas de uma maneira geral. E naturalmente sempre existem aqueles que estão preocupados com a política e a interferência no Banco do Brasil. Mas será que esse medo em relação à interferência da política faz sentido também para as ações do Banco do Brasil? Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. É claro, vamos falar sim quando vai acontecer o próximo pagamento de dividendos do Banco do Brasil, utilizando a metodologia exclusiva do Ativo Virtual, que é o dividendo preditivo, porque a metodologia do Ativo Virtual serve também para fazer uma avaliação da situação atual das empresas, além de avaliar a saúde financeira e a capacidade de pagamento de dividendos. E isso traz perspectivas. E perspectiva essa que ajuda a gente a avaliar se o Banco do Brasil está em um bom momento do mercado, através de fatos relevantes. Vamos avaliar também a política de pagamento de dividendos do Banco do Brasil e, é claro, quando ele deve fazer o próximo anúncio de pagamento de dividendos, considerando tanto a análise fundamentalista quanto a análise técnica também das ações BBAS3. Lembrando que o dividendo preditivo é uma ferramenta poderosa de apoio à tomada de decisão para os investidores, justamente porque nessa metodologia que eu desenvolvi, busca analisar a empresa de ponta a ponta. E é por essa razão que eu convido a você a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E, é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Então vamos falar da importância da antecedência, ou seja, de saber que a empresa antecipadamente vai fazer um pagamento de dividendos ou JCP. E a ideia aqui é tentarmos comprar ações que são mais prováveis de anunciar dividendos ou JCP de acordo com o histórico de pagamento da empresa e também com a política de dividendos dela. E com isso temos alguns benefícios, como por exemplo, comprar o ativo em momentos que sejam oportunos do mercado em relação às cotações dele, porque geralmente após o anúncio de dividendos, as cotações sobem até a Datacom e depois elas corrigem. E é claro, naturalmente fazendo isso temos outro grande benefício, que é melhorar o nosso preço médio e com isso termos um melhor dividend yield on cost. Mas de todo modo, seguindo o paradigma da carteira previdenciária baseada em dividendos, a ideia é sempre fazer a compra de ativos dentro do preço teto, justamente para não corrermos o risco de pagar caro em um ativo em momentos de alta do mercado. Mas aqui vai um aviso muito importante: nunca compre ativos apenas para receber o dividendo, ou seja, comprar na Datacom e vender na Data ex-direitos, porque essa conta matematicamente é inviável, porque o mercado corrige na mesma proporção do pagamento dos dividendos. E assim reforça toda a ideia do dividendo preditivo, justamente para comprarmos antes desse momento e com isso termos um investimento de longo prazo saudável e, acima de tudo, rentável. E é claro, já sabemos que o Banco do Brasil trouxe no início do ano esse fato relevante mesmo, publicado no dia 8 de fevereiro, que contém não só os próximos pagamentos de dividendos, mas também uma alteração da política de remuneração aos acionistas através dessa política específica aqui, que altera o payout da empresa. E que, aliás, embora ela tenha trazido um payout de 40% para 45%, vale lembrar que este aqui é uma continuidade de outros fatos relevantes que o banco já trouxe em exercícios passados, mostrando que o payout de 40% foi atualizado para o ano de 2023. E agora, no ano de 2024, ele atualizou para 45%. Mas o que isso aqui significa? O payout nada mais é do que o percentual que é retirado da lucratividade das empresas para ser revertido em pagamento de dividendos. Então, se o banco lucra R$100, significa que neste ano de 2024 ele vai pagar R$45 para os seus acionistas. Mas já vamos falar mais sobre isso, porque também é preciso entender o que diz a política do banco. E é claro, eu vou continuar repetindo isso para que a comunidade do Ativo Virtual entenda como funcionam as empresas, em especial, como estamos falando aqui do Banco do Brasil, de acordo com os documentos oficiais do banco. Aqui podemos ver em Estatuto e Políticas, que nessa seção mesmo de Políticas tem uma específica para a gente, ou seja, a política de remuneração aos acionistas, atualizada no dia 15 de fevereiro de 2024. E ela não deixa dúvida nenhuma: política específica de remuneração aos acionistas
traz um parágrafo à prova de dúvidas ou interpretações. Adotamos como dividendo mínimo obrigatório em cada exercício o percentual de 25% do lucro líquido ajustado, como definido nas normas vigentes e no Estatuto Social do banco. E é bem verdade que eu já tinha trazido aqui no Ativo Virtual a respeito do lucro líquido ajustado, em que o banco teve sim 8,8% de crescimento no seu lucro líquido na comparação com o primeiro trimestre, saindo de 8,5 bilhões para 9,3 bilhões. No entanto, quando a comparação é com o trimestre imediatamente anterior, ou seja, o quarto trimestre do ano passado, aí houve uma redução de 1,5%, onde caiu 100 milhões de reais aproximadamente, 9,4 para 9,3 bilhões. E é claro, fazer uma análise superficial pode levar a conclusões erradas e assim os investidores trocarem os pés pelas mãos, porque sim, teve essa queda aqui referente ao quarto trimestre do ano passado, mas notem só, na teleconferência do banco ele inclusive trouxe esse slide dizendo o melhor primeiro trimestre da história do Banco do Brasil. Esses 9,3 bilhões de reais que representam 8,8%, mas também é o mesmo valor que representa uma queda de 1,5% em relação ao quarto trimestre do ano de 2023. Ainda assim, é o melhor primeiro trimestre da história. Então não adianta comparar itens diferentes dentro de uma mesma cesta. É preciso compreender que, inclusive, o Banco do Brasil tem lá suas sazonalidades, que aliás, se estivesse ruim, como saiu em algumas matérias na mídia por aí, ele não teria aumentado seu retorno sobre patrimônio líquido para 21,7%. Não faria sentido, essa conta não bateria. Então o que temos é realmente o Banco do Brasil novamente tendo recorde aqui de resultados, pelo menos em relação ao primeiro trimestre histórico da empresa. Mas se teve pontos negativos? Claro que sim, e vamos falar deles também nesse vídeo. Primeiro vamos falar da margem financeira bruta, porque isso aqui importa muito para descobrir quanto de verdade o banco está saudável. Afinal de contas, a margem financeira bruta é um indicador financeiro crucial para avaliarmos a saúde financeira e a rentabilidade de uma determinada empresa. Não seria diferente aqui para o Banco do Brasil. Afinal, ela representa a porcentagem do lucro líquido com as vendas de produtos e serviços, antes da consideração das despesas administrativas, financeiras e outras obrigações. Em outras palavras, a margem financeira bruta demonstra quanto que a empresa sobra de lucro bruto para cobrir seus custos fixos e gerar lucro líquido também. E quando a gente observa o que aconteceu no primeiro trimestre do ano de 2023, foi excelente. A margem financeira bruta foi de 21,16 bilhões de reais e depois de determinados descontos de despesas de captação comercial, instituição também, além do resultado de tesouraria, basicamente quanto que valem as ações que estão em tesouraria da empresa, o spread global era de 4,6%. E a empresa foi trabalhando ao longo do ano até chegar ao quarto trimestre, o que entregou 25,76 bilhões e um spread de 5,3%. Como vimos, o primeiro trimestre do ano de 2024 foi o melhor trimestre histórico do banco, onde a empresa alcançou 25,73 bilhões de reais e depois dos descontos e valores de tesouraria, o spread global foi de 5,1%, ou seja, praticamente o que aconteceu no quarto trimestre. E se observarmos que, historicamente, o banco vem entregando melhores resultados ao longo do ano, até chegar ao quarto trimestre, que é o melhor resultado, podemos projetar que a margem financeira bruta vai ficar melhor até o quarto trimestre do ano de 2024, inclusive melhorando a sua spread global. Essa é a expectativa. Já a carteira de crédito ampliada, novamente, o Banco do Brasil mostrando para o mercado que mesmo ele ficando no patamar semelhante ou praticamente equivalente ao do Banco Itaú, que tem o maior valor de mercado de todos os grandes bancos, considerando obviamente a sua carteira ampliada, que é a maior dos grandes bancos também, inclusive não importando se é banco público ou privado, o Banco do Brasil surpreendeu novamente. Aumento de 2,7% em relação a dezembro, chegando a 1 trilhão 138 bilhões de reais. Uma façanha, mas se compararmos a um ano atrás, crescimento de 10,2%, porque estava em 1 trilhão e 32 bilhões de reais. E se formos entender o que está acontecendo aqui com a inadimplência maior do que 90 dias, a cobertura vem caindo e a inadimplência maior do que 90 dias vem aumentando, exceto do melhor trimestre da empresa nos últimos 12 meses, que foi o quarto trimestre do ano de 2023, fechando aqui em 2,92% e agora com 2,9%. Mas em março de 2023, ou seja, o primeiro trimestre do ano passado, a inadimplência era de apenas 2,62%, indicando que realmente a formação da inadimplência tem exigido mais do banco a partir do terceiro trimestre do ano de 2023. Traduzindo, a cobertura do crédito das safras antigas do banco até vem melhorando, mas da nova safra ela vem aumentando. Afinal de contas, como podemos ver aqui, o New NPL é a variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias, acrescida das baixas para prejuízo do trimestre.
E de acordo com essa matéria publicada pela Suno Notícias, está considerando que o Banco do Brasil poderá ter um dos maiores dividendos da Bolsa de Valores no ano de 2025. No relatório publicado pelo Itaú BBA, ele aponta que o rendimento projetado do Banco do Brasil em relação ao índice de dividendos tem um spread em relação às taxas reais de 10 anos, que atualmente fica em torno de 260 pontos base, enquanto o índice da Bolsa de Valores mostra um spread menor. O que se traduz aqui é que o índice da Bolsa de Valores tem as empresas mais relevantes em termos de volume financeiro disponíveis no mercado, ou seja, na B3. E a expectativa do consenso é um rendimento de 9% no IDIV. O IDIV é um outro índice, assim como o índice da Bolsa de Valores, o Ibovespa ou Ibov, e aqui reúne as maiores empresas pagadoras de dividendos. Existem vários critérios para poder entrar nesse índice aqui, mas o que se traduz como sendo a média do resultado das empresas por estar dentro desse índice. Mas o Itaú BBA ainda acrescenta que os maiores dividendos devem vir de empresas e setores menos voláteis do que a média do índice da Bolsa de Valores. De certa forma, dizem eles, faz sentido que os setores cuja expectativa de crescimento é maior tenham dividendos mais baixos, seja por bases de comparação mais baixas de 2023, com menor lucratividade, retendo o dinheiro a ser distribuído, ou pela disponibilidade de oportunidades de crescimento, inclinando decisões de alocação de capital para oportunidades de reinvestimento, ao invés de remuneração aos acionistas. A tradução desse parágrafo que eu acabei de trazer aqui para a nossa comunidade, do relatório do Itaú BBA, é simples. Em tese, se uma empresa é de crescimento, ela pode se dar ao luxo de pagar poucos dividendos, porque a atratividade dela na Bolsa de Valores vai continuar sendo imensa e atraindo muitos investidores, porque no final do dia, as empresas querem que o balanço delas na Bolsa de Valores seja positivo, a adesão de novos investidores, trazendo cada vez mais dinheiro em circulação para as ações da empresa. E assim, o pagamento de dividendos acaba ficando secundário. Para a maioria dos investidores, faz muito mais sentido uma empresa que valoriza 20% ao ano do que uma empresa que paga 10% ao ano e se mantém com o mesmo valor de mercado. Mas quando se trata do Banco do Brasil, aí a projeção muda. Segundo o Itaú BBA, as ações BBAS3 devem ficar entre 12,1%, enquanto a Petrobras com 11,2%. Como podemos ver nesta lista aqui, o maior dividend yield esperado, e aqui eu vou fazer um ponto de atenção forte, porque essa aqui é a expectativa do Itaú BBA. Isso não é uma garantia que a rentabilidade em dividendos dessas empresas será este aqui, apenas compartilhando com a nossa comunidade o relatório do Itaú BBA, dizendo que o Banco do Brasil com BBAS3 lidera com 12,1%, depois Petrobras com 11,2%, assim como a CPFL Energia com 11,2% também. Tendo destaque para o ano de 2024 e não apenas 2024 e 2025, a Petrobras ainda com 13,3%. Precisamos também compreender quais são as projeções corporativas do Banco do Brasil. Destacado aqui, guidance do banco para o ano de 2024, ou seja, o que ele espera alcançar no ano de 2024, vai ficar entre 8% e 12% na carteira de crédito. Esse é o percentual que o banco quer crescer no ano de 2024 e ele considera razoável. Ele já alcançou 9,5%, mas lembrando, esse aqui é proporcional ao trimestre. A margem financeira bruta, o banco quer ficar entre 7% e 11% e ele está com incríveis 21,6%. A contrapartida é que a PCLD ampliada, ou seja, a provisão de crédito de liquidação duvidosa, basicamente, devedores que vão dar calote no banco, provavelmente, já fez o banco comprometer 8,5 bilhões de reais do seu resultado. Então, quando a gente vê aqui menos 8,5, significa exatamente isso. O banco, por imaginar que aquela parte lá que vimos da inadimplência maior que 90 dias, tem devedores que não vão pagar ao banco, o calote geral é de 8,5 bilhões de reais. São pessoas ou empresas que não vão conseguir pagar ao banco e somam esse valor aqui até o momento. E a questão é que se fizermos até mesmo uma conta de padaria, e o que eu quero dizer com isso? Multiplicar esse resultado de 8,5 vezes 4, simplesmente fazendo isso, a gente já vê que o banco pode perder o guidance dele, porque está batendo 34 bilhões de reais. Basicamente, se o banco repetir o que ele fez no primeiro trimestre, a receita vai ser perder o guidance. E é claro, o mercado não vai interpretar isso aqui com bons olhos. Por isso, precisamos ser vigilantes e sempre acompanhar o preço teto para não pagar caro nas ações do Banco do Brasil ou qualquer outra empresa. E assim, as revisões de preço teto são importantes para a gente sempre saber se as cotações atuais fazem sentido um reinvestimento de dividendos ou um novo aporte, por exemplo. Porque muitas vezes vai fazer mais sentido investir em outra empresa e aguardar as cotações do banco ficarem em preços mais atrativos e dentro
dentro do preço teto também. Já as receitas de prestação de serviço, entre 4% e 8%, e o banco está abaixo, 2,6%. Despesas administrativas também está abaixo, 4,6%, sendo que a estimativa do banco é entre 6% e 10%. E o lucro líquido ajustado, 9,3 bilhões, sendo que ele espera ficar entre 37 e 40 bilhões de reais. Atualmente, as ações do Banco do Brasil com BBAS3, como eu havia mencionado, foram desdobradas, na metade do valor. Exatamente o tema que eu trouxe neste vídeo, metade do preço, há mais de 6 meses atrás, justamente alertando a nossa comunidade sobre o que iria acontecer com o Banco do Brasil. Ainda é um vídeo que vale muito a pena estudar, caso você não tenha participado e não entenda o que aconteceu sobre esse desdobramento. É um vídeo um pouco mais longo, de quase 20 minutos, mas com certeza vai agregar no seu conhecimento para próximas empresas que você possa vir a ter essa informação, que um desdobramento pode estar por acontecer. Então serve para o Banco do Brasil, mas serve para qualquer outra empresa. Afinal, foi o mesmo conhecimento que eu utilizei fazendo a operação com as ações da Nvidia, que deu um retorno de 48%. E assim, nessa cotação dos R$ 26,75, as ações estão valorizando 12,90% nos últimos 12 meses. O PL é muito bom, muito descontado, sem dúvida nenhuma, 4,70 nesse múltiplo aqui, que é o preço dividido pelo lucro, que é basicamente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. Não tem dúvida nenhuma que 4,70 é um múltiplo muito baixo. Apenas para se ter uma ideia, o benchmark de mercado de boas empresas com bons fundamentos é um PL de até 15 vezes. Ou seja, o Banco do Brasil está com 1/3 desse PL, indicando que ele realmente está muito descontado. Não estaria muito descontado se o banco tivesse dificuldade de geração de valor de caixa, ou seja, a lucratividade dele seria baixa. Não é o caso. O Banco do Brasil teve um resultado excelente, como vimos, e com altíssima lucratividade. E ainda por cima esse PVP, que mostra que o banco está 12% abaixo do que ele vale no papel. Tradução disso é entender que o valor de mercado do Banco do Brasil gira em torno de 153 bilhões de reais, mas ele vale, na verdade, 174 bilhões, o que dá uma vantagem imensa para o investidor que quer comprar uma empresa boa, descontada no mercado e ainda por cima com forte geração de caixa e de lucros também. Sem falar que o Banco do Brasil está no segmento de novo mercado, que garante a ele os mais altos padrões de governança corporativa que uma empresa listada na B3 pode possuir. Um free float excepcional de quase 50% e, naturalmente, um tag along de 100%. E, como se não bastasse, um dividend yield de 9,13%. E se observarmos o que tem acontecido com as ações BBAS3 aqui na periodicidade semanal, o que significa dizer que é o médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos. Nesse gráfico mesmo que eu estou mostrando para vocês, um pouco mais especializado, do TradingView, ele está desde o ano de 2021, mostrando claramente que a tendência é de alta das cotações do Banco do Brasil, inclusive no médio prazo. Recentemente, as cotações tiveram uma correção no tempo, porque as cotações ficaram lateralizando a maior parte desse período de fevereiro até os dias atuais. O que é ótimo, afinal de contas, o banco teve grandes rompantes de valorização das suas cotações, e assim, para quem está investindo para o longo prazo, tem a oportunidade de aumentar sua participação no Banco do Brasil. Falando especificamente de tendência, o banco está perto do suporte de preços nos R$ 25,77, que eu já tinha trazido para a nossa comunidade anteriormente, utilizando o script exclusivo do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal, que são as ancoradas de topo e fundo do script da VWAP. Fica fácil de vermos que realmente existe aqui esse suporte em que as cotações estão se apoiando nesse momento. A expectativa continua sendo de observar as cotações ameaçarem a resistência desse movimento, que vai ficar na faixa dos R$ 28,72. Como eu sempre explico, é uma faixa e não um número mágico em que as cotações vão ter alguma reação necessariamente. O que é possível fazer é estudar para ver o cenário mais provável de acontecer. Afinal de contas, o mercado de renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. E como podemos ver, o Banco do Brasil tem um excelente histórico de pagamento de dividendos. Nos últimos 5 anos, o banco pagou 7,32% em média e agora, nos 9,13%, inclusive, já está acima do projetado pelo Itaú BBA para a maioria das empresas no ano de 2024, que é através do IDIV, que eu acabei de explicar, que é o índice da Bolsa de Valores de dividendos. E como eu já tinha trazido aqui no Ativo Virtual, esse fato relevante que o banco publicou logo no início deste ano, em fevereiro. Ele traz todos os pagamentos que ele pretende fazer, assumindo um compromisso público com os seus
acionistas de pagamento de dividendos, tanto os antecipados quanto os complementares. Então, o próximo anúncio de pagamento de dividendos vai acontecer no dia 23 de agosto de 2024. Mas não é apenas esse. O banco vai fazer 2 anúncios no mês de agosto, tanto o antecipado, que vai ser em forma de JCP, quanto também o complementar, que pode vir em JCP ou dividendos. Esse vai ser anunciado no dia 7 de agosto de 2024, com data com no dia 21 de agosto de 2024. Já o antecipado, a data com vai acontecer no dia 11 de setembro. Então já ficamos aqui antecipadamente sabendo que o Banco do Brasil vai trazer um anúncio duplo no mês de agosto, tanto antecipado quanto complementar, ou seja, um anúncio duplo. Onde o anúncio antecipado deveria ficar em torno de 65 a 70 centavos por ação e o complementar na faixa dos 15 centavos a 18 centavos por ação. Essa é a avaliação do ativo virtual. Porém, como o banco teve o desdobramento, precisamos esperar pela metade desses valores que eu acabei de falar. E se você ainda não é membro do canal, te convido a considerar, porque além de apoiar o ativo virtual, você vai ter acesso a todos esses benefícios. E para acessar essa página e ver todos os benefícios, você pode acessar esse link que está aparecendo para você agora. E também vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Caso você queira assinar, basta clicar em Seja Membro e você vai ser direcionado para a plataforma do YouTube, podendo assinar por lá. Ou então você pode fazer sua assinatura utilizando o Pix. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que você acha a respeito do Banco do Brasil e quais são suas expectativas a respeito do banco. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.